Durante boa parte do século XX, sobretudo entre o final do século XIX e as primeiras décadas da República, os bandeirantes eles ocuparam um lugar privilegiado na construção da identidade nacional. Eles foram apresentados aí como homens corajosos, determinados, capazes de enfrentar uma natureza hostil, ampliar as fronteiras do país. Em diversas brasileiras, especialmente em São Paulo, ruas, praças, monumento, rodovia, escolas passaram a receber os seus nomes. Raposo Tavares, Fernão Dias, Borba Gato, Domingos Jorge Velho. Esses personagens eles foram transformados em símbolos de coragem, arquétipos de iniciativa, espírito empreendedor. Nos livros didáticos daquela época era comum encontrar expressões como desbravadores do sertão, heróis da expansão territorial, ou construtores do Brasil. Entretanto, a partir das últimas décadas do século XX, essa interpretação começou a ser fortemente questionada. O avanço dos estudos sobre as populações indígenas, a ampliação das pesquisas sobre a escravidão, o fortalecimento de novas abordagens historiográficas passaram a destacar aspectos que antes recebiam pouca atenção. Os bandeirantes eles não apenas exploraram o interior, eles também escravizaram milhares de indígenas, destruíram aldeamentos, atacaram reduções jesuíticas, praticaram massacres, contribuíram para a desestruturação de diversas sociedades indígenas, e esses fatos são amplamente documentados, eles não constituem invenções da história. Eles estão presentes em cartas, em relatos dos missionários, documentos administrativos e muitas outras fontes produzidas lá na época. A partir daí, iniciou-se um movimento de revisão da memória desses personagens. E aqui é importante a gente fazer uma distinção que, para quem pretende enfrentar provas mais sofisticadas, é absolutamente fundamental. Uma coisa é revisar interpretações históricas, à luz de novas evidências. Outra, completamente diferente, é substituir uma narrativa simplificadora por outra igualmente simplificadora. Durante muito tempo, predominou uma visão excessivamente heróica dos bandeirantes. Em determinados ambientes contemporâneos, por outro lado, tornou-se relativamente comum apresentá-los exclusivamente como criminosos, ignorando completamente o contexto histórico em que atuaram e os efeitos territoriais que foram produzidos por suas expedições. O trabalho do historiador não consiste em escolher um desses extremos, ele consiste em compreender os processos históricos na sua complexidade. Isso nos leva a um conceito extremamente importante, o anacronismo. Anacronismo ocorre quando a gente interpreta o passado utilizando de forma acrítica valores, conceitos e parâmetros próprios do presente. Em outras palavras, é quando a gente exige que homens do século XVII pensassem exatamente como a gente pensa. No século XXI, naturalmente, isso produz enormes distorções. Vamos pensar em um exemplo. Hoje, a gente considera absolutamente inaceitável a escravidão. E essa posição decorre de uma longa evolução moral, jurídica e política da humanidade, consolidada especialmente após o século XIX e reforçada aí por declarações internacionais, direitos humanos, ao longo do século XX. Entretanto, durante a Idade Moderna, a escravidão era uma instituição amplamente aceita por praticamente todas as grandes potências europeias, africanas, asiáticas, americanas. Bota no balaio aí Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, todo mundo utilizava trabalho escravizado em diferentes partes dos seus impérios. Isso não significa que a escravidão fosse moralmente correta. Significa apenas que ela fazia parte da estrutura social daquele período histórico. O historiador não está dizendo que determinada prática era justa, ele está afirmando que ela existia e precisa ser compreendida dentro do contexto em que ocorreu. O mesmo raciocínio vale para diversas outras práticas, guerras religiosas, punições corporais, as monarquias absolutas, restrições à participação política. Tudo isso pertence a universos históricos muito diferentes do nosso. É justamente por essa razão que a história exige um exercício permanente de contextualização. Com os bandeirantes ocorre exatamente a mesma coisa, É perfeitamente legítimo e até necessário reconhecer a violência de muitas de suas ações. A escravização indígena foi uma realidade. Os ataques, os massacres ocorreram. Milhares de pessoas sofreram diretamente as consequências dessas expedições. Ignorar esses fatos seria produzir uma narrativa incompleta. Mas também seria incompleto ignorar outro aspecto que é igualmente verdadeiro,
que as bandeiras ampliaram enormemente a presença portuguesa no interior da América, abriram caminhos, mapearam rios, né, estabeleceram contatos, reconheceram regiões desconhecidas pela administração colonial, criaram condições para futuras ocupações permanentes, contribuíram decisivamente para que Portugal pudesse reivindicar posteriormente territórios muito além da antiga linha de Tordesilhas. Essas duas afirmações podem coexistir. Os bandeirantes praticaram violências gravíssimas e, ao mesmo tempo, participaram da expansão territorial que ajudou a definir a configuração geográfica do Brasil. Não existe uma contradição lógica nisso, muito pelo contrário, é justamente essa coexistência de diferentes dimensões que torna o estudo da história tão interessante. Os seres humanos raramente podem ser reduzidos à condição de heróis perfeitos ou de vilões absolutos. A vida histórica ela costuma ser muito complexa. Essa discussão ganhou enorme visibilidade no Brasil nos últimos anos, em torno de monumentos públicos, né, dedicados aos bandeirantes. O caso mais conhecido envolveu uma estátua do Borba Gato, né, localizada lá na cidade de São Paulo. Foi um monumento inaugurado nos anos 60 e tinha mais ou menos uma estátua gigantesca, uns mais de 10 metros de altura, e foi concebido como uma homenagem, né, à importância atribuída naquele momento aos bandeirantes na formação histórica paulista. Durante décadas, a estátua permaneceu praticamente integrada à paisagem urbana. Entretanto, à medida que cresciam esses debates sobre memória histórica, sobre colonialismo e violência contra populações indígenas, o monumento passou a ser alvo de fortes críticas, né? Diversos grupos passaram a questionar por que um personagem associado à escravização indígena continuava sendo homenageado em espaço público. Em 2021, esse debate ganhou uma repercussão internacional quando os manifestantes incendiaram parte da estrutura da estátua, né, durante um protesto. Independentemente das opiniões políticas envolvidas, esse episódio ele revela algo extremamente interessante. Para os historiadores, ele demonstra que a memória nunca é neutra, né? Os monumentos eles não representam simplesmente o passado. Eles representam a maneira como determinada sociedade escolhe lembrar do passado. E essas escolhas mudam. Cada geração formula novas perguntas, valoriza novos temas, questiona antigos consensos, e é exatamente por isso que a história permanece em constante transformação. Aliás, essa é uma distinção importante que costuma aparecer aí em alguns concursos de alto nível. História e memória não são sinônimos. Como a gente falou na aula passada, a memória possui forte componente identitário. Ela seleciona acontecimentos, valoriza personagens, constrói símbolos, produz homenagens, é profundamente influenciada pelas necessidades do presente. Já a história, enquanto disciplina acadêmica, procura investigar criticamente essas memórias, ela confronta documentos, analisa diferentes fontes, questiona interpretações consolidadas, reconhece ambiguidades. Então o objetivo do historiador não é celebrar nem condenar personagens históricos. O seu objetivo é compreender. E é por isso que o historiador dificilmente vai utilizar categorias como herói ou vilão como ponto de partida, né, para explicar um determinado processo histórico. Essas categorias pertencem muito mais aí ao universo da memória do que ao da pesquisa histórica. Naturalmente, isso não significa neutralidade moral absoluta. O historiador ele pode, né, e deve reconhecer atrocidades, pode identificar crimes, pode demonstrar relações de exploração, pode evidenciar estruturas de violência, mas ele vai fazer isso a partir da análise das fontes, da contextualização histórica, não da simples projeção de valores contemporâneos sobre sociedades que funcionavam segundo lógicas muito diferentes, né? No caso dos bandeirantes, portanto, talvez a melhor estrutura seja abandonar as caricaturas, né? Eles não foram os heróis impecáveis, né? Os grandes desbravadores que foi construído por parte da historiografia tradicional, mas também não podem ser reduzidos a uma única dimensão de suas trajetórias, né? Eles foram homens profundamente marcados pelos valores, né, interesses e limitações do século XVII. Atuaram aí em uma sociedade escravista, vivenciaram uma fronteira colonial extremamente violenta, buscaram enriquecimento que hoje, por meios que hoje a gente considera inaceitável, e ao mesmo tempo as suas expedições contribuíram para produzir aí consequências territoriais que ultrapassaram em muito os objetivos imediatos dos seus participantes.